Amém, meus irmãos? Vamos com uma mensagem de Deus aí para o seu coração nesse dia, nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro. Quem pode acompanhar nas suas Bíblias? Vamos ler em Mateus 4, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aleluia! Meus irmãos, não desanime com as provações, com os problemas, com a tempestade. Não desanime com o deserto. O deserto, ele pode ser o lugar do seu maior milagre. O deserto é a última barreira para o milagre de Deus chegar na sua vida. Em meio às orações, quantas pessoas acabam pedindo para ser usadas por Deus e acabam esquecendo de que o próprio Jesus, antes de começar o ministério, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. O deserto é uma passagem. Quando falta pouco para o chamado se cumprir na vida do ser humano, é obrigatório essa passagem pelo deserto. Ser conduzido ao deserto. Nós, como evangélicos, conhecemos bem essa situação. Olha o que lemos agora. Quando faltavam poucos dias para Jesus começar o seu ministério, para ele começar a pregar. Antes de aparecer essa palavra na Bíblia, antes de Jesus começar a pregar, só apareceu na Bíblia depois que ele passou por esse deserto. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o inimigo. Mas o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. E por que Deus coloca a pessoa nessa situação? Não esqueça, meus irmãos, que há situações que só acontecem quando a gente passa por determinadas situações. Quando a pessoa está bem, ela não busca, ela não aprende. A gente aprende é quando falta o dinheiro. Quando chega o diagnóstico, é quando o marido abandona a sua casa, é quando falta o remédio para o filho, é quando o filho está rebelde e tenta destruir a vida dos pais. É a carne, é o ser humano, só vai aprender quando passar por um aperto. E é ali que a gente começa a aprender. Jesus passou 40 dias no deserto e 40 noites sem comer. E aí a Bíblia nos diz que ele teve fome. E aí quando ele teve fome, tem a continuação. O versículo 3. E a Bíblia nos diz que o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Isso é o que o inimigo faz. Ele tenta te afastar do caminho correto. O inimigo quer confundir a nossa identidade. É momento de deixar de escutar a Satanás e começar a ouvir a Jesus, ouvir a voz de Deus. Ele tem planos do bem para você. Ele te colocou nesse momento na frente do rádio para você meditar e refletir o que está passando na sua vida. Pare com o que você está fazendo agora. Mude sua vida. Ele tem planos do bem para te fazer prosperar. É momento de mudança, de conversão, de buscar a Deus. O que você está passando agora é para te preparar, para te fortalecer para o seu futuro no caminho de Deus. Só quem viu você de cima sabe até onde você vai. Não escute as pessoas que te afastam do caminho, mas escute a Deus. Na dificuldade, nós acabamos descobrindo e ficamos mais sensíveis para ouvir a Deus e descobrir realmente quem somos. Isso acontece com todo mundo. Por que as coisas acontecem de uma forma ruim na nossa vida? Por que a morte chega para as pessoas com quem a gente gosta? Por que os problemas acontecem? A necessidade, o desemprego, a falta, a fome acontecem. É nesse momento que ele te tira de onde você está para te recolocar no caminho que ele quer que você vá, para que o seu destino se cumpra. E é para se cumprir aquela oração, que não seja como eu quero, mas sim a tua vontade. Você esqueceu o que pediu, você esqueceu o que clamou para Deus, mas ele sabe. Ele é onipotente, onipresente, ele não esquece de nada o que você fala. E é conforme a vontade de Deus. E ele te colocou aí na frente desse rádio para te colocar nesse destino profético que ele escolheu para você. E essa é a primeira aprovação, para ver se você realmente sabe quem você é. Deus te escolheu, ele te deu um futuro. O que ele escolheu para você? O que você pediu para ele naquela oração? Todos os sonhos que eu tinha na vida ficaram muito pequenos perto do que Deus entregou para mim. E tudo vai ficar muito pequeno do que Deus vai entregar para você nesse dia. E isso a gente só percebe nos piores momentos da nossa vida, nos piores dias. A segunda coisa que nos é revelado nesse deserto
É para saber se você sabe o que tem. Olha o que o diabo fala para Jesus. Ele leva ele para um monte muito alto e diz que todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorardes. E mais uma vez Jesus fala para ele: retire-te, Satanás, porque está escrito que só a Deus darás culto. Olha o que Satanás oferece para Jesus, tudo o que está no mundo. Ele tentou provar Jesus para saber se Jesus sabia que era filho de Deus realmente. Depois ele tentou para saber se ele sabia o que tinha, oferecendo o que Jesus já tinha. Olha só o que ele falou, 3 anos e meio antes dele ir para a cruz. E na cruz diz a palavra que ele comprou para si todos os povos, tribos, línguas e as nações. E para o nosso Deus nos constituiu reis, sacerdotes e reinaremos sobre toda a terra. Jesus é o rei das nações. Jesus é o dono de tudo. É o redentor deste mundo. Olha a bandeja que Satanás estava oferecendo para Jesus, o que ele já tinha. Ele já era. Preste bem atenção no que Satanás te dá. Ele só pode te oferecer o que você já tem. Só que não esqueça de uma coisa. Ainda não era o tempo de Jesus tomar, mas já era dele. O Filho de Deus era Deus, mas ele ainda não podia assumir esse poder. O diabo tenta confundir os direitos que ele tem. E o tempo todo o inimigo usa a própria palavra para tentar Jesus. E olha o que diz no versículo 6. Ele questiona Jesus: se tu é filho de Deus, te joga daqui para baixo. Olha o que o diabo vai dizer para ele. Porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardares, te segurares para que não tropece em alguma pedra. O diabo cita um versículo para Jesus. E olha a resposta de Jesus. Mas também está escrito: não tente o teu Deus. Cuidado, meus irmãos, quando é passado a palavra de Deus de uma forma errada para você. Um versículo fora do contexto pode te fazer pecar. É por isso que a Bíblia diz que a letra por si só mata. Cuidado, porque quem só usa o versículo acaba conseguindo justificativas para os erros. Agora, quem usa a Bíblia, lê, busca e tem o Espírito de Deus, porque o Espírito da verdade revela as coisas que ainda hão de vir sobre você, que ainda hão de acontecer na sua vida. A palavra de Deus é o poder para derrubar Satanás. E ali no versículo 11, a palavra nos mostra que o diabo os deixou e os anjos vieram e o serviram. Qual foi a tentação do diabo? Que os anjos iriam pegar ele se jogasse. Em toda essa tentação, os anjos estavam ali, próximo de Jesus. E quando o diabo foi embora, conseguiu Jesus vencer esta tentação através da palavra de Deus? Os anjos vieram o servir. Não esqueça, está tão perto. Quantas pessoas que passam por dentro das igrejas e usam versículos para acabar afastando do caminho correto, se afastar e ir para um caminho que não deveria. Busque o Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia nos diz isso. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Comece a levar uma vida de oração para ver se a sua vida não vai mudar. Mesmo em meio ao deserto, à crise, à tempestade, ore. Aproveite esse clamor missionário de hoje. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho. É se firmando na palavra. E por isso que eu profetizo para você, meus irmãos. Estamos aí em janeiro ainda. E esse ano vai ser um ano de milagres na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar a partir de agora. E você vai ver o sobrenatural de Deus agir na sua vida. Não faltará sinais, prodígios e maravilhas. Acompanhe essa campanha. É um ano de restauração do casamento. É um ano de cura. O seu filho vai ser curado. Não importa o deserto que você está atravessando nesse momento. Esses 40 dias vão terminar. E depois os anjos virão trazer o teu mantimento. Creia, o deserto tem data para acabar. E na sequência da Bíblia nos mostra que Jesus, depois de passar por aprovação, ele recebeu um mantimento. E então ele começou a pregar. Ou seja, é depois desse deserto que vai chegar a hora de Jesus te usar. Ele te escolheu desde quando você estava no ventre da tua mãe. Espere em Deus. Deus vai transformar a sua vida. Aquele que vive está falando com você nesse momento. Venha, junte-se a nós. Nessa jornada, Deus vai transformar a sua vida. Clamor missionário. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.